Eu quero, nessa noite, compartilhar algo, então, que o Senhor ministrou no meu coração. E essa noite eu fui acordado pelo Espírito Santo, com um chute na canela. Eu acho que eu estava roncando. E o Espírito Santo usou minha esposa. E eu fui para o banheiro, então eu fiquei 1h30 no banheiro com raiva. E o Espírito Santo continuou ministrando, porque já tinha começado a ministrar. Eu creio que ela deve ter ficado com raiva de mim também. Mas ficou tudo bem. Eu quero falar um pouquinho sobre o que não é novidade para nenhum de nós. Nós somos a igreja de Jesus, amém? E é muito comum seguirmos então os conselhos do Senhor. Se eu pudesse aqui fazer um escrito de um pouquinho da história de cada um de nós que está nesse lugar que a gente já conhece, a gente ia poder contemplar aqui muitas culturas diferentes. E eu quero dizer para você nessa noite que não importa de onde você veio, os conselhos de Jesus, eles são os mesmos para mim e para você. Agora eu preciso dizer que os conselhos de Jesus, muitas vezes para nós, parece um negócio doido. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não consigo compreender o que Deus quer comigo. Eu não consigo entender qual é a lógica, então, daquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Pois eu quero dizer para você que nem sempre nós vamos compreender. O que nós precisamos entender é que Deus está no controle e que a palavra de Deus, então, é o caminho melhor para nós seguirmos, amém? Diga aí para o seu irmão, não estranho, o negócio é doido mesmo. O que nós ouvimos até hoje é o que dirige então a nossa conduta. Nós temos alguns conceitos na nossa bagagem que são inteiramente contrariados pela palavra de Deus para nos fazer melhores. Para mim, o texto que define a obra de Cristo na cruz e o objetivo está em Efésios, no capítulo 5, que a gente tem falado muito aqui nele sobre o processo de santificação, que Jesus morreu por nós. Aliás, ele dá para os maridos um conselho dizendo: maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele começa a citar então o processo da vida cristã, processo de santificação, certo, que nós devemos passar. Então, querido, ontem nós estávamos conversando, os nossos irmãos que foram juntos até Garibaldi, e uma das coisas que a gente tem ouvido bastante nesse lugar é que nós temos sido confrontados pela palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que se o confronto de Deus, do Espírito Santo, não mudar as nossas vidas, não tem mais o que mude. Se nós não entendermos que o objetivo de sermos contrariados por Jesus é nos tornar pessoas melhores e nos preparar então para nos encontrarmos com Ele nas bodas do Cordeiro, nada mais vai fazer a diferença nas nossas vidas. E esse então é o objetivo de Jesus o tempo todo, e com todos nós que estamos aqui. Não importa quantos anos você está caminhando na fé, não importa a sua história, de onde Deus te trouxe ou nos trouxe, o que importa é que o tempo todo Jesus está nos confrontando para que a gente então mude de vida. Amém? Diga aí para o seu irmão, não é só comigo, é com você também. Isso, pode dizer para ele. Ô minha irmã, você que é casada, diz para o seu marido, Deus vai te confrontar nessa noite, amém? Diz, coloca a culpa em Deus para que você não fique numa ruim, né? Agora vamos lá. A nossa cultura, ela conduz a nossa conduta. Tem muitas práticas que nós ainda vivemos, que nos levam a erros, que são resultado de uma história, então, que nós vivemos lá no passado. Se nós olharmos um pouquinho para cada pessoa, para as atitudes, a cultura que ela viveu pode explicar exatamente
o porquê ela está vivendo aquilo hoje. E eu quero dizer para você nessa noite que o objetivo de Jesus é sim mudar a nossa cultura, que é uma cultura que foi deixada pelos nossos pais, pelos nossos avós. Ontem nós estávamos conversando com os irmãos lá da Serra de Garibaldi, e a gente estava falando sobre respeito, sobre educação, sobre filhos pedirem a bênção para os pais. Eu estava dizendo para eles hoje, lá na Cidade Grande, né? Cidade Grande é coisa de velho, né? Cidade Grande, mas lá na capital, quando nós falamos muitas vezes em um filho pedir a bênção para o pai, ou alguém mais jovem chamar alguém de senhor, muitas vezes nós somos ridicularizados, porque somos chamados de careta. E eu ainda peguei um tempo onde se pedia a bênção para os pais, para os avós, onde se beijava a mão, né? A mão do meu pai, eu beijei muitas vezes, pedindo para ele a bênção, e depois parece que isso foi se perdendo. O que eu quero dizer com isso é que existem algumas coisas boas que os nossos pais nos deixaram através da cultura que eles viveram, mas existem outras que vão ser nessa noite, em nome de Jesus, confrontadas para que a gente melhore. Isso é comigo e é com você também. Amém? Quem tem uma cultura aqui e entende que precisa mudar algumas coisas, levanta a mão assim. Legal, isso, nós também precisamos. Então eu quero nessa noite ver o exemplo contigo. Abre aí em Mateus no capítulo 5, no versículo 43. Eu quero citar alguns textos aqui para você. Enquanto você vai abrindo, deixa eu falar uma coisa. Nós ficamos durante algum tempo orando para que Deus confirmasse para nós esse prédio. E é interessante que durante todo esse tempo que nós estávamos orando, as coisas estavam tranquilas, suaves. Quando reunimos na segunda-feira para conversar então e ajustar na semana retrasada, reunimos na segunda-feira, onde recebemos o aval então, né? Vamos abrir as paredes. Aquela semana o Satanás se levantou de uma maneira muito interessante. E o diabo encarnou em algumas pessoas, não desta igreja. Você está se perguntando quem foi o irmão, pastor? Não foi. Os irmãos aqui são tudo libertos, amém? Em nome de Jesus. Mas o diabo precisa usar alguém. E ele usou então pessoas para nos desestabilizar. Acordávamos pela manhã, Daniel, alguns dias, e olhávamos para algumas mensagens, e graças a Deus nós conseguimos discernir. E o Espírito Santo então começou a ministrar no meu coração e da minha esposa: não percam o alvo, não tirem os olhos do propósito. E quando a gente pensa que está tudo bem, vem outra. Eu quero dizer para você, queridos, que a nossa luta ela não é contra sangue e carne, mas é contra principados, potestades. Eu estou falando isso porque você vai entender em seguida. Olha o que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, no versículo 43 em diante. Jesus então, ministrando, ele diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir as chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Um dos significados de cultura, preste atenção nisso, é normas de comportamento, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. E quando a gente fala em cultura, por exemplo, que contraria tudo aquilo que nós aprendemos, Jesus começa falando então com eles, no versículo 43,
E talvez essa é uma cultura que nós aprendemos, e uma cultura que dificulta muito os nossos relacionamentos, quando Jesus disse: vocês aprenderam um dia, vocês ouviram, talvez os pais de vocês, os avós de vocês, dizerem o seguinte: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Quantas vezes nós ouvimos esses conselhos assim, sábios, das gerações passadas, nos incentivando, por exemplo, quantos nós ouvimos dizer: não te abaixa demais, não te humilha demais. E hoje nós encontramos até relacionamentos de casamentos, de famílias, de amizades, de colegas de trabalho com dificuldade, porque nós ficamos com essa cultura impregnada em nós. E Jesus então começa dizendo para eles: vocês tiveram essa cultura, vocês ouviram esses conselhos, muitas vezes, talvez, de pais amargurados, de pais feridos e sem informação sobre a consequência de odiar alguém. Eu estou dizendo isso, irmão, porque todos nós podemos, em algum momento, ter esse sentimento. Ou você acha que quando eu recebi uma mensagem de um sócio de Satanás para me desestabilizar, eu fiquei feliz da vida? Não fiquei. Quem já sentiu raiva aqui? Hoje? Sem comentários, que minha esposa vai levantar a mão. Foi em torno de 3 da manhã. Não é fácil para ninguém. Agora, presta atenção. Essa cultura que muitos pais, talvez amargurados, passaram como herança para os seus filhos, eles passaram sem entender a importância de serem livres. Porque se alguém julga ter algum lucro, algum benefício em odiar alguém, é porque ele não experimentou ainda o gosto de ser livre, o gosto de ser transformado pelo Espírito Santo. E eu estou dizendo isso porque no nosso dia a dia, e muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, nós encontramos relacionamentos com um modelo que já não deveriam mais de acontecer daquele jeito. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Coríntios, ele começa a falar então para uma igreja dividida. Ele começa a falar para uma igreja que, quando tinha que resolver as suas questões internas, sentando talvez com o irmão, com o pastor daquela igreja, não, eles iam lá fora nos tribunais. Irmão, deixa eu falar algo para você nessa noite. Essa cultura de ódio não nos pertence mais. Essa cultura de ódio foi ensinada por alguém que não entendia o valor de ser livre, mas nós estamos diante daquele que nos libertou do império das trevas. Por isso, se o seu coração ainda é um coração odioso, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando, Deus sabe, e Ele continua dizendo sobre o benefício de você ser alguém livre da mágoa, do ressentimento, do ódio, e não importa o que você está passando, é o melhor caminho para se tomar. Nós precisamos começar a viver mais a cultura do reino dos céus. Eu já falei aqui sobre a oração do Pai Nosso. Quantas vezes nós estamos orando, pedindo que venha o reino de Deus, mas nós queremos o reino de Deus com a cultura dessa terra. Nós queremos os benefícios do reino de Deus, mas nós não queremos submeter ao governo desse reino, à cultura desse reino, aos princípios desse reino. Então Jesus, Ele vem exatamente para nos contrariar com essa cultura da terra, para nos preparar para viver a cultura da eternidade. Vocês estão com a língua congelada hoje? Agora, irmão, presta atenção.
Se você foi orientado na sua infância, ou talvez por mentores, porque hoje essa palavra mentor está em moda. E eu quero dizer para você nessa noite, mentores podem te levar para perto dos céus, mas podem te colocar no inferno. Talvez nós estamos tendo referências para a nossa vida que nunca deveriam de ser referência. Talvez nós estamos prestando atenção em conselhos de pessoas que estão contrariando princípios de Deus. E se você está vivendo na igreja, com o ouvido dessas pessoas, nesses conselhos, você não passa de um religioso. Nós não passamos de pessoas frequentadoras de templo, mas nós não somos a referência do reino de Deus nessa terra. Então, Jesus nos chama nesses dias, exatamente para nos contrariar. As orientações que nós recebemos de reagir às ofensas o tempo todo. Irmão, deixa Deus tomar o controle da sua vida. Deixa Deus tomar o controle do seu casamento. Deixa Deus tomar o controle dos seus vizinhos. Deixa Deus tomar o controle. Porque enquanto nós não entendermos isso, e estivermos conduzindo a nossa vida segundo a cultura que nós ainda recebemos dos nossos pais, que a palavra de Deus contraria, nós estamos caminhando para um caminho de perdição. Quem está entendendo diz amém. Sabe por que muitos casais têm problema? Porque nós fomos orientados a reagir sempre e exterminar qualquer ameaça ao nosso bem-estar. Por isso a gente sempre diz aos casais, aos namorados, aos noivos: se você não está pronto para perder um pouquinho, não se case. Nós vamos encontrar esses desafios, e nós somos treinados, você sabe disso, a sempre reagir quando o nosso bem-estar está comprometido. Isso é cultura, são aprendizados, são hábitos que nós fomos trazendo na nossa caminhada. E você que veio aqui nessa noite, ou que está em casa nos assistindo, Deus nos chama para mudar essa cultura de destruição. Amém? Preste atenção, existe uma cultura antes e depois de Jesus. Irmão, se nós recebemos Jesus, se nós estamos andando a vida de fé e a nossa cultura continua a mesma, é um sinal de que não houve um encontro com Deus, não houve transformação. Nós não estamos entendendo, como eu sempre digo, o que significa esse sacrifício. Precisa haver uma cultura antes e depois de Jesus. Jesus disse para os seus ouvintes: vocês aprenderam até aqui desse jeito. Mas ele começa a colocar algumas palavras, e ele diz: mas, entretanto, porém, toda vez que a palavra de Deus disser para você mas, porém, preste atenção, porque ela está querendo trazer uma outra referência para a sua vida, para que você se torne, para que eu me torne uma pessoa melhor. Versículo 44, Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo: eu vou contrariar agora os aprendizados e a cultura que vocês trouxeram até aqui, que deveriam de amar as pessoas que são amáveis e odiar então as que te contrariam. Ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha para mim, por favor. A vida com Jesus não é água doce. A vida com Jesus é vida de renúncia. A vida com Jesus, meu irmão, é vida em que nós decidimos deixar algumas coisas para trás. E eu preciso dizer isso, e nós vamos continuar falando isso, porque se nós não pregarmos essas coisas,
nós não entendemos o Evangelho, nós não estamos vivendo a nova vida que Jesus então nos deu, nós não estamos entendendo então o propósito dessa caminhada cristã, nós não estamos aqui, não alargamos as paredes para ficarmos mais religiosos, nós não alargamos as paredes, queridos, para ter mais reuniões somente, não, nós entendemos que Deus não quer somente fazer em nós, mas também através de nós, e Ele vai fazer através de nós, quando nós formos transformados primeiros, mudando culturas. Talvez tem pessoas aqui nessa noite, que estão há muitos anos, convidando alguém para vir à igreja. Você já parou para pensar o porquê que ela não vem? Será que nós já paramos para pensar o que grita mais alto, se são as nossas palavras ou as nossas atitudes? O que fala mais alto é a cultura que nós ainda vivemos do passado, ou é a nova cultura que Jesus está tentando colocar em nós? Ô irmão, olha para mim por favor. Se você está aqui nessa noite, o seu marido não se converteu ainda, não sei se eu posso falar isso. Acho que posso, né? A Nívia fez uma cara assim de preocupada. Pode ser que o diabo não tenha nada a ver com isso. Sabe qual é o único trabalho que o diabo pode estar fazendo nesse momento? Batendo palma para nós. Porque nós estamos querendo que Deus faça milagre na vida dos outros, mas nós ainda não deixamos o milagre acontecer em nós. Nós queremos que Deus mude a cultura do marido, da esposa, dos filhos, do vizinho, mas nós ainda não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Então Jesus, Ele diz, eu porém vos digo, Ele está dizendo, aquilo que vocês aprenderam até aqui, precisa ser mudado. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus está dizendo para eles exatamente isso. Não dá mais para vocês continuarem vivendo da mesma maneira. Não dá mais para vocês continuarem valorizando mais a cultura de 70, 80 ou 90 anos aqui nessa terra. É preciso então desenvolver a cultura do céu. É preciso nesse processo de santificação, de preparação, nós vivermos princípios de Deus. E o eu, porém, de Jesus, então, significa está tudo errado. Precisa ser feito diferente. O eu, porém, de Jesus está dizendo agora vai ser de outro jeito. Agora, irmão, Deus não faz nada em nós que a gente não permita. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que nós estamos esperando aqui, que o Espírito Santo já falou nos nossos corações, mas nós estamos esperando ainda descer um anjo dos céus, luminoso, com luz de neon, para falar conosco. Cuidado, você que está esperando o anjo, eu quero dizer para você que tem os dois lados desse negócio. Daqui a pouco a gente está vendo o anjo que não é de Deus. O Espírito Santo já está ministrando os nossos corações, e eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguma coisa dessa cultura para mudar. Quando eu estou falando que o negócio é doido, preste atenção, é exatamente isso então que nós precisamos compreender. Algumas coisas nós não vamos entender, mas com a prática nós vamos sentir as mudanças depois. Irmão, presta atenção nisso, é uma questão de inteligência. Se você continua vivendo, colhendo as mesmas coisas 20 anos, é um sinal que a mesma semente tem sido plantada ano após ano. É preciso mudar a colheita. É preciso mudar a atitude.
É preciso mudar a palavra. Nívia ministrou aqui na quarta-feira sobre a importância de nós falarmos bênção, de nós cuidarmos as palavras que proferimos, de cuidar o que ouvimos, de cuidar o que nós vemos. E muitas vezes a gente sai, sinceramente, preste atenção nisso, sinceramente, às vezes a gente sai depois de uma pregação dizendo: é exagero do pastor. Nós deveríamos ir para casa, sempre depois de cada reunião, e pedir ao Espírito Santo que sondasse o nosso coração de uma maneira muito profunda, e de fato nos revelasse tudo aquilo que precisa ser mudado. Mas às vezes a gente sai 5 minutos depois do culto, nós já esquecemos tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Irmão, cristão não é cristão porque vem à igreja uma vez por semana. Ninguém é convertido porque vem a uma reunião semanal. Nós somos convertidos quando nós mostramos que a nossa cultura antiga ficou para trás e o que domina as nossas vidas é a cultura dos céus. E é isso que Deus está esperando de nós. Agora, como aceitar com tranquilidade um conselho de Jesus dizendo para amar os inimigos e orar por quem nos persegue? Como aceitar isso com tranquilidade? Quando vocês começaram o trabalho na Espanha, teve perseguição? Bastante? Tem ainda? Parou? Então vou para lá, que aqui continua, né? Como aceitar com tranquilidade, por exemplo? Irmão, talvez não seja esse o caso hoje, mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, Ele quer nos confrontar então para mudar essa cultura. Agora, como aceitar com tranquilidade? Fica muito mais fácil de entender quando nós confiamos em Deus, começamos a mudar as nossas práticas, e depois sentirmos o gosto da libertação das amarguras, das tristezas. Pastor Josué diz que quem não perdoa é alguém que bebe o veneno do rato esperando que o rato morra. Fica muito mais fácil de entender quando nós praticamos, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele não volta atrás na sua palavra. Ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Então eu quero dizer para você nessa noite, o grande desafio que nós enfrentamos é porque muitas vezes nós não estamos dispostos a trabalhar por aquilo que o Espírito Santo está ministrando em nós. E tem pessoas que morrem amarguradas, tem pessoas que morrem, meu irmão, com ódio dos outros. Diz: ah, pastor, isso acontece lá fora. Não. Tem crentes que estão descendo a sepultura, deixando a herança de desgraça, de ter muitas vezes os familiares sofrendo. Isso acontece muitas vezes, porque enquanto estavam vivos, negaram o direito dessas pessoas de verem transformado. Então, isso acontece na igreja? É claro que sim. E o que Deus está hoje falando conosco, irmão, é com a igreja. É com quem vem receber. Não é normal nós continuarmos a vida inteira sabendo do propósito de Deus, viver as mesmas coisas. Pode não ser esse o seu problema. Você pode ser uma pessoa doce, a sua cultura, você pode ter uma família que te orientou bem sobre isso, mas podem ter outras coisas que estão atrapalhando você de desfrutar da plenitude, da bênção de Deus. Estão impedindo você de desfrutar de um casamento abençoado, de ter relacionamentos saudáveis com o corpo de Cristo, porque nós não entendemos ou não queremos aceitar isso. Jesus está nos chamando hoje para mudar essa cultura. E sabe qual é a expectativa dele?
é que a gente saia daqui nessa noite decidido a trabalhar para experimentar essa sensação de libertação das amarguras. Você quer isso nessa noite? Então quem disse amém é porque está amargurado? Não, né? É porque entende isso. Agora vamos lá. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Para que você experimente essa liberdade, Jesus primeiro nos chama para amar, mesmo que sejam os inimigos. De manhã você é afrontado pelo diabo através de alguém. E logo você tem que orar por esse alguém dizendo: eu abençoo. Isso contraria o que nós entendemos de certo. Isso contraria o que nós entendemos ou que aprendemos na nossa cultura. Mas é isso que Jesus está nos ensinando. Amem os inimigos e orem pelos que vos perseguem. Amém? Talvez sua perseguição está dentro de casa. Talvez sua perseguição está no seu casamento. E Deus está nos despertando hoje para ter esse sentimento. Não morra com o veneno do rato, quando é o rato que deveria de morrer. Você está entendendo? Dizer para o seu irmão: deixa o rato morrer. Amar o inimigo, orar pelo adversário, precede a libertação. Meu irmão, é nessa ordem. Libertação de amargura. Você já conviveu com alguém amargurado? Não, pastor, eu nem sei o que é isso. É claro que sabe. Talvez nós fomos amargurados durante muito tempo. Talvez nós continuamos amargurados. Talvez tem casamentos que estão sendo afetados, porque sempre que se acordam pela manhã, é um céu nublado dentro de casa. Porque uma pessoa amargurada, ela não consegue sorrir, ela não consegue ser feliz, e ela não consegue deixar os outros serem felizes também. É um processo que vai derrubando todo mundo. Agora vamos lá. Jesus ensina tudo diferente. Tudo o que nós aprendemos até aqui como nosso direito. Olha Lucas capítulo 6, no versículo 27. Abre comigo aí, por favor. Lucas capítulo 6, no versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa também levar a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também. Aqui tem uma lista de direito. Aqui tem uma lista que muitas vezes nós reivindicamos. Ô pastor, como é que eu vou fazer o bem para quem me odeia? Quando nós olhamos o texto de Mateus, do início, nós vamos ver Jesus falando: que recompensa vocês têm de amar quem ama vocês? Qual é a graça de você ter paz com quem quer ter paz contigo? Isso é normal. Para isso não precisa esforço. Agora Jesus começa a falar então de uma lista de direitos que nós temos, mas que muitas vezes, por amor a Ele, nós vamos precisar abrir mão. Irmão, não pense que a sua vingança é melhor que a vingança de Deus. Deus sabe como fazer isso. Quando a gente vai a Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça. Ele está dizendo: deixa que eu faço. Vocês não sabem fazer isso. Eu tenho certeza que quando nós entendermos isso, nós vamos desfrutar de algo diferente. Romanos capítulo 12, no versículo 17, então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, continua dizendo a mesma coisa que Jesus diz em outras palavras.
Versículo 17 do capítulo 12: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence. Pertence o quê? Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso significa, preste atenção, constranger a natureza da maldade de alguém com a nova natureza de Cristo em nós. Isso é amontoar brasa viva. Vai chegar um momento, alguns ligam isso a uma cultura egípcia, de que quando alguém se arrependia de algo, colocava sobre a sua cabeça uma bandeja com brasas. E essa era a demonstração de arrependimento. Mas também há uma interpretação, então, desse constrangimento em amor. E é isso que Deus espera de nós. Não é que você saia colocando na cabeça das pessoas, literalmente, uma bandeja de brasa viva. Até porque nem todo mundo como eu tem cabelo para suportar isso. Fica difícil. Não é sobre isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: mude a sua cultura, seja diferente, constranja em amor, pare de ficar se vingando, dai lugar à ira se for o caso, mas não se vingue, porque a Bíblia diz então que Deus é que retribui a cada um segundo as suas obras. É Ele, diga, é Ele, aleluia. Agora nós vamos entrar aqui em algo interessante. Pastor, eu não consigo, eu fico muito irado. Você acha que eu não fico? Você acha que pastor não fica irado? Ah, pastor, eu estou na igreja há muito tempo. Irmão, tem muita gente aqui dentro que já conhece a Bíblia de capa a capa. E continua se irando. Os mais espirituais vão dizer: pecador, não se converteu. Meu irmão, a Bíblia manda dar lugar à ira. É preferível que você se ire, mas que não peque. É preferível que você sinta aquele furor, aquele calor, do que tentar retribuir. A vingança, preste atenção, é a prática da ira descontrolada. A vingança é a prática da ira descontrolada. Dai lugar à ira, não à vingança. Não cabe a nós. Nós não temos essa condição. Olha o versículo 26 do capítulo 4 de Efésios: irai-vos e não pequeis. Existe uma linha que divide a ira do pecado. A Bíblia está dizendo: você pode se irar, mas não segue adiante. Escolhe a orientação de Deus a respeito disso. Salmos capítulo 4, no versículo 4 diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Irmão, não gasta tempo maquinando mal com quem é mal. Não deixe que o diabo toque na sua natureza de imagem e semelhança de Deus por causa da natureza dos maus. Não deixe que mude o seu coração com aquilo que a gente tem recebido de Deus por alguém que nunca se converteu de verdade, ou alguém que ainda não recebeu Jesus. Para com isso. Seu vizinho é um cristão, seu vizinho já ouviu falar sobre isso? Não. E por que você está brigando com ele? Seu familiar ainda não tem conhecimento dessas coisas, porque nós estamos nos comportando como se nós também não tivéssemos.
Por que que a ira está andando? Por que que nós estamos caminhando para o pecado? Essa é uma cultura que a palavra de Deus quer mudar em nós nesses dias. Amém? Tem certeza disso? Por que tudo isso? Vamos voltar ao texto inicial. Versículo 45 de Mateus capítulo 6 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele mesmo fez nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A primeira explicação do porquê é para nós termos um destaque diferente, debaixo das mesmas condições. É para nós termos um destaque diferente, mesmo que a gente esteja no mesmo ambiente. Quem se destaca de maneira diferente, mostra que é o sal que não perdeu o gosto. E a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, ele só serve para ser pisado. Que crente nós somos? Quem nós estamos nos apresentando? Que Jesus nós estamos mostrando para as pessoas? Qual é o destaque, meu irmão, que nós estamos tendo diante das situações difíceis? Jesus começa agora então a mudar uma cultura em nós, para que mesmo que você esteja debaixo do mesmo teto, debaixo das mesmas condições, você seja a luz, você seja o sal, nós sejamos o destaque diferente. Porque se é para ser o mesmo, não vale a pena andar com Jesus. Se é para nós continuarmos tendo as mesmas atitudes, não vale a pena andar com Jesus. Porque se Jesus não muda a nossa vida, é sinal de que o propósito dele foi ignorado por nós mesmos. Então, a primeira explicação, olha o versículo diz: para que vos torneis filhos, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons. Deus é amor incondicional, e os filhos verdadeiros dele também. Jesus disse: se nós amamos, nós devemos andar como ele andou. Ele é a referência. Então Deus, Ele é amor incondicional. Ah, pastor, mas eu preciso dar um jeito no meu marido, eu preciso dar um jeito na minha esposa, eu preciso dar um jeito no meu irmão. Preste atenção, nós não vamos mudar o que Deus criou. E muitas vezes o que nós estamos reivindicando nos relacionamentos é nós mesmos que estamos errados. Ah, pastor, mas por que isso acontece? Olhe para mim, por favor. Diga comigo: o sol nasce para todos. A chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Agora eu queria dizer qual é a diferença. O sol que Deus criou para os maus e para os bons se torna cinzento para os maus. A chuva para os injustos se torna uma chuva ácida, porque ele nunca está feliz com aquilo que Deus fez. Agora preste atenção, e nós? Como nós estamos encarando isso? Eu já ouvi um ditado um dia que diz o seguinte: Deus dá bolacha para quem não tem dente. Sabe o que significa esse ditado? Deus não sabe o que está fazendo. Deus deu uma esposa maravilhosa para o irmão não valoriza. Deus deu um marido maravilhoso para a irmã, não valoriza. Deus deu um carro lindo para o irmão, e o irmão não dá carona para ninguém, pode estar caindo trovoada, porque ele diz o seguinte: não, pastor, quando eu negociar o carro, o banco de trás não pode estar usado, porque desvaloriza. E muitas vezes nós estamos dizendo: Deus é injusto. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Irmão, fica tranquilo, seja um destaque diferente, debaixo do mesmo sol e debaixo da mesma chuva. Deus é quem vai te recompensar.
Você está entendendo? Uma pessoa que vive injusto, uma pessoa que vive mal, debaixo desse sol, dessa chuva, nunca está contente com nada. E muitas vezes é isso que nós estamos invejando. Então Deus, Ele não é injusto. Você precisa ser um destaque diferente. Segundo, por que, pastor? Para nós termos recompensa. Versículo 46, e se amardes aos que vos amam, preste atenção, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que recompensa nós temos de fazer aquilo que é normal para todo mundo? Ah, pastor, eu amo o meu irmão, mas eu me afastei porque eu odeio o meu cunhado. Alguns têm razão. Não é fácil. Está rindo porque não tem cunhado, né? Cadê meu cunhado? Está aí? Está lá atrás, lá. É uma benção, eu gosto dele. Eu não ia falar diferente aqui na frente de vocês, né? Que recompensa tem? Ai, pastor, eu amo a minha esposa. Ô, irmão, ama o vizinho chato. Ama o seu patrão que não faz o que você quer. E muitas vezes o que você quer é errado. Ama quem o diabo usa para te afrontar. Ama quem o diabo levanta para te tirar de um propósito. Porque aí tem recompensa. O resto é normal. Até os publicanos fazem isso. Quem está entendendo diz amém? A recompensa não está na facilidade do amor que sentimos por quem nos ama. Porque quem é amado, eu amo a minha esposa, a minha retribuição eu já tenho, ela me ama também, não vive sem mim. Ela já pediu, o dia que eu morrer, eu quero que faça o meu enterro assim, assim, assado. Eu digo, pode deixar comigo. Sinal que ela vai antes, né? Mas eu não quero que ela sofra, por isso que eu estou orando, pedindo para Deus, leva ela antes, né? Mas ela me ama. Eu amo ela. Agora, pastor, como é que tu te sai quando tu recebe um irmão na igreja que te contraria? Às vezes com raiva. Porque nós não gostamos de ser contrariado. Manda embora, diz o Daniel. Daniel lá na Espanha manda embora. Aqui não. Aqui a gente tenta tratar com o irmão. Pastor, se o irmão for intratável, segue fazendo o que você sabe que é certo e deixa Deus tratar ele. Deixa Deus tratar. Então, se amardes o que vos ama, que recompensa tende? Então a segunda coisa que explica isso, é que quem faz além do que lhe é pedido, além do que lhe é obrigado, ou que é o seu dever, tem uma recompensa. E Deus vai te dar, irmão. É Deus que vai te recompensar, porque Ele é quem vai tratar de maneira correta com cada pessoa. Deixa os inimigos, não fique lutando mais contra a carne. Entenda o que tem por trás daquilo. O diabo quer te desestabilizar, o diabo quer tirar os teus olhos do foco, do propósito de Jesus, da vida abundante. Então é hora de você dizer, Satanás, eu não vou mais cair na tua. Deixa Deus retribuir para qualquer um aquilo que precisa ser retribuído. Amém? Agora vamos lá. Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento. Você está entendendo? É obrigação. Agora, amar o inimigo é uma escolha que mostra Cristo em nós. Porque Jesus, quando se entrega na cruz, Ele faz isso. Ô, irmão, você acha o que é ser amigo de Jesus? Você se tornou depois. Nós nos tornamos chegados de Jesus depois que Ele morre naquela cruz. Porque até então os pecadores éramos nós. Ele morreu por nossa causa. Olha que raiva que dá isso. Imagina você ir para uma cruz por causa do seu vizinho. Não, pastor, eu não faço. Mas Jesus fez. E muitas pessoas continuam negando Ele até hoje. Mas Ele fez. Está disponível para todos. Esse tipo de atitude revela quem Ele é em nós.
Esse tipo de atitude revela então uma face que é amorosa e muitas vezes não é conhecida de Deus pelos maus. E muitas vezes é esse amor, essa brasa viva que vai fazer as pessoas pensarem: opa, para aí, tem alguma coisa diferente com esse camarada? O que é isso? Que Deus é esse que está na vida dele? Porque isso revela um amor que constrange. Irmão, se você tem alguém na sua casa que ainda não se entregou para Jesus verdadeiramente, quem tem alguém lá em casa ainda que não se entregou verdadeiramente para Jesus, levanta a mão aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, isso, eu vou te dar um conselho, se entregue você primeiro. Se entregue, mergulhe de cabeça. Pare de falar tanto de Jesus e revele Jesus. Pare de ficar pregando a palavra e viva a palavra. Pare de ficar falando de um evangelho que transforma e viva a transformação que o evangelho proporciona na sua vida. É isso que Deus está esperando de nós. E a recompensa de Deus, sem sombra de dúvida, está nessas coisas. Então diga comigo, para termos recompensa. Já estou terminando, calma aí. Você está com pressa para ir embora? Depois nós vamos fazer uma grande festa aqui, amém? Tem bolo. Não pode comer na igreja, por isso que a gente não fez o bolo. Mas assim que liberar, a gente vai fazer um bolo, amém? Mas tem muito bolo no meio da igreja que precisa ser resolvido, por falta de amor. Terceira explicação, olha para mim aqui. Quem aqui está cansado da mesma coisa, levanta a mão assim. Certo. Terceiro, para avançarmos ao extraordinário. Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sabe o que Jesus está dizendo? Cara, vocês estão no nível de mediocridade. Atos capítulo 2 fala de uma igreja que a gente está sonhando com ela e a gente tem falado muito sobre isso, que caía na simpatia do povo, porque era uma igreja que não ficava tirando só das pessoas. Havia sim contribuições, as pessoas vendiam suas propriedades, mas era uma igreja que doava, e a Bíblia diz que com isso o número de salvos iam sendo acrescentados dia a dia. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo mais. E se você quiser, meu irmão, nesses dias, viver o extraordinário, a gente precisa parar de fazer as mesmas coisas. Que fazeis demais? É tempo de nós nos amarmos aqui dentro, sim, de maneira muito profunda, mas é tempo de nós entregarmos esse amor para pessoas lá fora. É tempo de nós mostrarmos Jesus através de um amor incondicional. Ah, pastor, mas eu não vou me abaixar se o meu marido, se a minha esposa, se o meu vizinho... Ei, olha só, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios? Está se referindo aqui ao povo que não era convertido. Não fazem os gentios também o mesmo? Jesus está dizendo, se vocês vivem assim, não mudou nada. Vocês estão fazendo a mesma coisa que o mundo faz. O que fazeis demais? Sair do campo, do ordinário, é sair da zona de mediocridade. É nós avançarmos. E avançar para o extraordinário gera desconforto. Sabe qual deveria ser o nosso desejo? Cara, eu quero ser um crente fervoroso. Eu quero ser um crente que vem para a igreja não somente para bater ponto, porque eu botei o meu nome na lista, e se eu não for no culto, o pastor vai me xingar. Vai mesmo. Vai porque tira o lugar de outro. Ah, se eu não for... Não é para isso, irmão.
Para a gente avançar para o extraordinário, num dia como esse, frio, a gente precisa tirar as mãos dos bolsos e adorar a Deus, se entregar, viver a presença de Cristo. Então, avançar para o extraordinário gera desconforto, mas preste atenção, quem vive esse desconforto vai chegar onde outros não chegam. Sabe por quê? Porque ele faz coisa que os outros não fazem. E é para isso que Deus está nos chamando. Do contrário, nós não estamos fazendo nada demais. E é isso que Jesus diz para esse povo: agindo assim, vocês estão nivelados por baixo, certo? Agora, se vocês amam, se vocês saudam aos inimigos de vocês, as pessoas que não fazem parte da irmandade da fé, aí sim vocês estão avançando para o extraordinário, porque Jesus está sendo revelado através da sua vida e da minha vida. Amém? Último, versículo 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus quer nos tornar mais parecidos com Ele. Porque quando nós falamos de amar os inimigos, de amor incondicional, não existe referência maior do que Jesus. E esse é um dos requisitos para a igreja de Cristo, chamado aperfeiçoamento. Ah, pastor, mas eu não fui treinado assim. Por isso que eu encerro dizendo o que eu disse no início. Preste atenção. Nossa cultura, olha para mim, irmão, deixa os irmãos do louvor. Nossa cultura define e explica a nossa conduta. Sabe qual é a coisa mais fácil de se fazer? É nós continuarmos seguindo o modelo que está pronto. O mais fácil de nós fazermos é nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós fizemos até aqui. Agora nós precisamos entender algo. Muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos, eles estão ligados à conduta que nós estamos tendo hoje, porque não mudamos ainda a cultura. Jesus vem para trazer uma cultura do céu, mas nós estamos vivendo a cultura ainda dessa terra. Ele está nos chamando hoje para mudar isso. Aliás, Ele já está nos chamando há tempo. E quando nós entendermos que a cultura do céu precisa ser desenvolvida em nós, a nossa conduta, ela passa então também a ser diferente. E é exatamente isso que o Espírito Santo espera de nós nessa noite. Agora você tem duas opções, nós temos. Eu posso sair daqui da mesma maneira como eu sempre saio. Ou eu entendo de uma vez por todas que para gerar mudança, vai precisar gerar algum desconforto. Jesus disse para eles: vocês aprenderam assim, eu, porém, vos digo, está tudo errado. Talvez isso era algo normal antes de Jesus. Mas chega. Eu não posso sair daqui acreditando que o único objetivo de Deus para nós é uma reunião de pessoas. Eu preciso entender que nós somos a igreja. Nós somos escolhidos por Deus para viver o novo, mas também para levar o novo para outras pessoas. Agora, irmão, não vai mudar nada se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite. Por isso nós precisamos entender algo. Olha para mim aqui. Os conselhos de Jesus, diga comigo, sempre vão ser algo muito doido. Sempre.
Por que eles são doidos? Porque eles contrariam a lógica de tudo o que nós aprendemos até agora. Mas essa é a única maneira de nós sermos melhores do que nós somos. Quem tem alguma área que precisa melhorar aqui, sinceramente? Todos nós temos. Agora, eu não aceito. Pastor, que confronto de Jesus, nada. Não posso fazer nada. Não adianta, irmão, você marcar horário de aconselhamento na semana, esperando que a mudança está no pastor. Nós não mudamos nada em ninguém. A gente mostra caminhos, como estamos fazendo aqui agora. Pastor, eu preciso sentar para um aconselhamento. Mas não ouve a palavra, vai ouvir o homem. Não ouve o Espírito Santo, vai ouvir o pastor. Não obedece a Deus, vai obedecer quem? É dessa maneira que o sacrifício de Jesus cumpre o seu propósito. Primeiro, nós somos aperfeiçoados para viver com Ele eternamente. Esse é o preparo da igreja. Segundo, nós somos aperfeiçoados também para vivermos melhor aqui nesse curto espaço de tempo, mas vivermos uma vida abundante. Amém? Não tem outro caminho. Eu gostaria de pedir algo para você, meu irmão. Quem me conhece sabe do amor que a gente tem, do cuidado que a gente, atenção que a gente procura dar para todas as pessoas. Olha para mim aqui, por favor. Se você não aceita isso aqui como uma verdade absoluta na sua vida, não marque horário de aconselhamento. Se você não está entendendo nada do que Deus está fazendo nesse lugar, porque tem um coração duro, siga assim. Mas não faça a gente perder tempo. Quem está entendendo aqui diz amém. Com muito amor eu estou dizendo isso. Porque se você me procurar nessa semana para pedir um aconselhamento, eu vou perguntar: você ouviu o que foi dito na sua cultura aqui ou ouviu o que Jesus falou? É tempo de nós começarmos a agir. É tempo de nós sairmos da zona de mediocridade. É tempo de nós começarmos a colocar em prática a palavra. Você não depende do pastor, você não depende do irmão, não. Você precisa depender primeiro do Espírito Santo. O resto, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se ajudando sim. Mas se a palavra de Deus não for verdade absoluta dentro de nós, nós vamos ficar remando e sempre na zona de conforto e de mediocridade. Se nós não mudarmos hoje a semente, a nossa colheita amanhã será a mesma. E talvez a mesma que nós estamos colhendo há muitos anos. Por isso, Jesus diz: eu, porém, vos digo. Correto é isso, é aquilo. Quem está entendendo? Feche seus olhos nessa noite, por favor. Eu não quero, nessa noite, ninguém emocionado aqui. Irmão, se você tiver que chorar nessa noite, não chora por causa das palavras do pastor. Chora porque talvez até aqui o Espírito Santo não surtiu efeito na sua vida. Pastor, não vai fazer apelo? Não vai fazer apelo. Porque Deus já está fazendo apelo para nós há tempo. Eu acredito que esse é o tempo de nós não agirmos mais por emoção. A Bíblia fala sobre apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional. Então nessa noite, fale com Ele. Enquanto os irmãos cantam uma canção, feche os seus olhos, por favor. E tire um tempo falando com o Pai. E fala para Ele das suas dificuldades, das coisas que você entendeu nessa noite que precisam de mudança. E fale para Ele: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais viver
da mesma maneira.